Tens uma Mi Band 7 e queres saber se vale a pena fazer o upgrade para a Band 8? Ou simplesmente queres comprar uma nova Smart Band, mas não sabes se has de comprar já a Mi Band 7 ou esperar pela Band 8? Então prepara-te que neste vídeo vais tirar todas as tuas dúvidas. A Xiaomi Band 7 é sem qualquer dúvida das Smart Bands de baixo custo mais vendidas em todo o mundo. Mas a sua sucessora, a Xiaomi Band 8, já foi anunciada e veio com alguns upgrades e melhoramentos, e neste vídeo vais ficar a saber qual é que é melhor para ti. No que diz respeito ao seu formato, a verdade é que ambos os modelos são muito parecidos. Ambas têm o formato oval típico das Mi Bands desde a primeira geração, e até o ecrã tem a mesma tecnologia AMOLED e o mesmo tamanho de 1.62 polegadas. No entanto, o ecrã da Band 8 vem com um brilho máximo superior até 600 nits, o que significa que é mais fácil de visualizar o conteúdo do ecrã mesmo debaixo de sol intenso. A taxa de atualização da nova Mi Band também aumentou para 60 Hz e agora podemos contar com um sensor que consegue ajustar automaticamente o brilho do ecrã. Uma das maiores diferenças da nova Band 8 relativamente às gerações anteriores é o seu sistema de encaixe das pulseiras. Enquanto que na Mi Band 7 e nas anteriores a pulseira encaixa no módulo principal, já na nova Band 8 foi criado um mecanismo destacável de duas peças, como podemos encontrar no Apple Watch, por exemplo. Este design permite uma maior personalização e mais opções de utilização, além de combinações de pulseiras mais versáteis e elegantes. E até é possível usar a Smart Band no pescoço como se fosse um colar, ou até presa nas sapatilhas para quem não gosta de utilizar estes wearables no pulso e quer ter acesso a outro tipo de métricas do exercício. Existem pulseiras para todos os gostos e para todas as ocasiões, com construção em silicone, tecido, couro e até alumínio. A Xiaomi também introduziu centenas de novos mostradores para condizerem com estas novas pulseiras, e alguns desses mostradores são inspirados em alguns jogos, como por exemplo o Sudoku, jogos de matemática, quebra-cabeças, etc. Jogos estes que dão efetivamente para jogar e passar um bom bocado. Tal como já vem sendo habitual, encontramos em ambas as Smart Bands a norma de certificação 5ATM, o que significa que ambas são à prova d'água até 50 metros de profundidade. Ou seja, é o ideal para quem procura um wearable destes para andar na água à vontade sem preocupações. No que diz respeito a sensores, ambas são equivalentes. Podemos contar com um sensor que consegue medir a frequência cardíaca 24 horas por dia, sensor de SpO2 para medir continuamente os níveis de oxigenação no sangue, assim como uma função que consegue alertar o utilizador caso esses valores saiam dos parâmetros normais. Podemos ainda contar com um avançado monitorizador de sono que consegue medir a qualidade da nossa respiração enquanto estamos a dormir, com o potencial de detectar a apneia do sono, além de conseguir controlar padrões de sono irregulares, como o REM e muito mais. Infelizmente, a marca não menciona se estes sensores foram aprimorados ou pelo menos melhorados de alguma forma. Por isso não consigo confirmar se houve de facto aqui alguma melhoria no que diz respeito a estas leituras. A Band 8 vem com mais de 150 modos de exercício, enquanto que a Xiaomi Band 7 vem com 117 modos, ou seja, é uma diferença bastante considerável. E podemos contar com as clássicas métricas de desempenho a que já estamos habituados, tais como o VO2 máximo, tempo de recuperação, etc. E a Band 8 tem ainda a particularidade de poder ser acoplada a umas sapatilhas através de um clipe especial em que é possível controlar vários parâmetros, como o comprimento do passo e até a força de impacto durante as corridas. Foi adicionado também um novo modo para controlar o treino de boxe, que permite uma experiência interativa que possibilita realizar movimentos de boxe, e esses movimentos ficam espelhados numa personagem num ecrã em tempo real. Infelizmente, e para desilusão de muitos, não foi desta que a Xiaomi Band 8 veio com um módulo de GPS integrado. E tal como nos modelos anteriores, teremos de utilizar o GPS do smartphone caso queiramos rastrear com precisão a distância percorrida ao ar livre. Eu até compreendo esta decisão da marca, pois um GPS integrado iria fazer com que esta Smart Band ficasse muito mais cara. A Mi Band 7 Pro já trouxe o módulo de GPS integrado e pode ser que este ano a marca faça o mesmo e anuncie uma versão Pro da Xiaomi Band 8, vamos ver. Tanto na Mi Band 7 como na Mi Band 8 existem versões chinesas com NFC, mas apenas funcionam no mercado chinês. No caso da Mi Band 7, como já saiu há algum tempo, já existem as duas versões globais. Uma versão sem NFC e outra versão com NFC para pagamentos contactless e com um microfone integrado para dar comandos de voz à assistente virtual Amazon Alexa. Versão esta que foi lançada mesmo muito pouco tempo antes de ser anunciada a Xiaomi Band 8 e no site oficial da marca até é possível ver a lista de países e bancos compatíveis. No caso da Xiaomi Band 8, até à data deste vídeo, existem apenas as duas versões chinesas sem NFC e com NFC. Mas se for como a Xiaomi Band 7, daqui a aproximadamente um mês sairá a versão global, mas sem NFC. Eu gostaria que desta vez eles conseguissem lançar as duas versões ao mesmo tempo, com NFC e sem NFC, mas acho muito difícil. A Xiaomi Band 7 tem uma bateria com uma autonomia estimada para cerca de 14 dias de utilização, enquanto que no caso da Xiaomi Band 8 houve aqui alguma evolução, já que essa autonomia passou para cerca de 16 dias com uma única carga. Já com a função de Always On Display sempre ativa, no caso da Band 8 é possível obter até 6 dias de autonomia e para carregar esta bateria é necessária apenas uma hora. A versão global da Xiaomi Band 7 sem NFC já consegue ser adquirida em qualquer loja online ou até loja física por preços que rondam os 40 a 50 euros. Já a sua versão global com NFC e Amazon Alexa é cerca de 10 a 15 euros mais cara. Relativamente à Band 8, por enquanto apenas existem as versões chinesas. Ou seja, se quiserem têm que importar diretamente da China e a versão sem NFC ronda os 40 a 50 euros, sendo a versão NFC um bocadinho mais cara. Quero relembrar que na descrição deste vídeo vou lá deixar todos os links que precisam para comprar estas e outras
smartbands, smartwatches, smartphones, entre muitos outros aos melhores preços, por isso aproveitem. Uma coisa é certa, tanto a Xiaomi Band 7 como a Xiaomi Band 8 são excelentes smartbands e oferecem um conjunto impressionante de recursos. A Xiaomi Band 8 sofreu de facto alterações significativas no seu design, em que a mudança mais notável é sem qualquer dúvida o seu novo sistema de encaixe de pulseiras, o que permite uma maior personalização. Temos agora um ecrã com uma taxa de atualização até 60 Hz, um brilho máximo até 600 nits, um sensor integrado que consegue ajustar automaticamente o brilho do ecrã e até uma bateria que consegue proporcionar mais 2 dias de autonomia com uma única carga. Além de mais modos de desporto, a nova Mi Band também vem com o novo modo de treino de boxe e com o sistema para prender a Band 8 nas sapatilhas para detectar outras métricas relacionadas com corrida e caminhada. Na minha sincera opinião, se já tens uma Xiaomi Band 7, não vale a pena trocares para a Xiaomi Band 8. A não ser que de facto exista algum upgrade indispensável e que te vá mesmo fazer muito jeito. Por outro lado, se és novo nisto das Smart Bands ou simplesmente estás à procura de uma nova Smart Band, obviamente que pela diferença de preço eu recomendo comprar já a Xiaomi Band 8, sem qualquer dúvida. Mas e tu? Qual é a tua opinião aqui acerca da nova Xiaomi Band 8? Achas que mesmo que tenhamos uma Xiaomi Band 7 vale a pena fazer o upgrade? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.